Eu sei que você sempre acompanha aí a lua nova, né, no seu mapa natal, observa em qual casa que a lua nova cai, para entender aí qual é o tema importante do mês. Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica muito mais eficaz e particular, para você conseguir identificar o seu dia importante do mês, e não de todo mundo, né? A lua nova para todo mundo, tá? Então fica aí comigo que eu vou ensinar essa técnica para você. Ela é bem simples e não requer um conhecimento muito avançado de astrologia, é bem simples mesmo, né? Então todos podem observar, vou explicar o que ela significa e para que serve também, né, esse dia importante do mês, certo? Mas antes, você que está aqui pela primeira vez não me conhece, eu sou Ana Rodrigues e o canal é Astrologia Clássica, e aqui eu sempre abordo temas relacionados à astrologia tradicional, astrologia clássica. Você pode se tornar inscrito já, se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, é grátis. E aí você pode me acompanhar nos vídeos todas as semanas que eu faço a reflexão do céu, como também os outros vídeos em que eu abordo assuntos um pouco mais específicos da astrologia para você identificar aí no seu mapa natal, tá? Mas eu tenho uma seção de membros aqui também, onde tem vídeos exclusivos todas as semanas. Aí você pode se tornar um membro e entrar mais a fundo ainda nos estudos da astrologia tradicional. Nós estamos lidando agora com os temas da anatomia humana, dos desequilíbrios ligados à saúde física, mental e emocional, mas tem outros vídeos, já temos bastante vídeos lá na seção de membros. Então aproveite e se torne membro também, tá bom? E se você quiser se tornar um astrólogo profissional, aí a gente tem cursos formatadinhos, né, bem longos mesmo, completinhos, lá na plataforma EAD, que é aprenderastrologia.com.br. Você pode acessar, adquirir seu curso, estudar, se tornar um astrólogo. Tem certificado se você enviar o exercício final, certo? Aí eu corrijo e devolvo com a sua certificação. Então aproveite e acesse lá também para você ver quais são os cursos que eu tenho disponíveis, certo? Nós vamos falar então desse tema importante, porque todo mês eu vejo que todo mundo corre para ver no mapa natal onde a lua nova ou a lua cheia vai acontecer. Com o intuito, obviamente, de entender quais são os temas importantes, né, daquele período, qual é a casa que vai ativar. Porém, gente, eu não recomendo você utilizar essa observação de lua nova e lua cheia no seu mapa natal. Por quê? A técnica, né, de interpretação das syzygias, lua nova e lua cheia, é uma técnica de astrologia mundana, astrologia mundial, é uma técnica episódica, que serve basicamente para se investigar as questões da natureza. Por exemplo, nós sabemos que as fases lunares têm uma interferência significante nas marés, né, maré baixa, maré alta, tem uma relevância também no que diz respeito à agricultura, né, com as épocas adequadas para plantio e para colheita, por exemplo. E assim, no nível pessoal, algumas pessoas que são mais sensíveis percebem algumas sensações durante os momentos, os dias exatos em que acontece lua nova e lua cheia. Algumas pessoas sentem tontura, sono, às vezes chegam a ter um mal-estar estomacal, por exemplo, mas não todas, né? Geralmente quem é mais sensível. Essas técnicas, esses estudos das syzygias, então eles são mais indicados para entendimento mais coletivo do clima geral, por exemplo, do clima mesmo, né? Pensando no fator meteorológico e essas questões da natureza. Agora, nós temos um dia do ciclo lunar todo mês que tem uma importância grande, tanto pensando em fator eletivo, como pensando no fator previsional, né? No que pode acontecer naquele dia. Todos nós temos. Essa técnica, esse estudo é ensinado para a gente pelo astrólogo Vettius Valens. Foi um astrólogo do século II, gente. E ele é tão importante para a astrologia tradicional porque o Valens viajou muito ali nos países próximos, né, à Grécia. Ele é desse período que a gente chama de astrologia helenística, né? Viveu ali no século II, que foi o mesmo século que o Ptolomeu viveu. E o Valens, ele é particular, assim, ele tem uma série de observações bem profundas, que o Ptolomeu não entra, por exemplo, que influenciou depois o trabalho de outros astrólogos. E ele contempla muitas coisas, muitas visões de locais diferentes por onde ele passava quando ele viajava, e de astrólogos que vieram antes. Ele cita bastante o Hermes, ele cita o Nechepso e Petosiris, que eram astrólogos, né, do Egito. Então ele cita muitas coisas, o trabalho dele é bem relevante, dá um curso inteiro só para Valens, assim, um curso longo, porque ele tem algumas observações muito peculiares.
Pois bem, o Valens ensina para a gente que um dia do mês se torna um dia operativo para cada um de nós. E ele tem uma relação direta com a distância em graus com o arco, o ângulo que se forma entre a posição do Sol e a posição da Lua, tá? Os luminares têm uma importância enorme na astrologia em vários momentos, né? Fiz até um vídeo do eclipse do dia 20 que tem total ligação com esse tema, mas basicamente, né, numa visão puxando mais para um entendimento filosófico, a lua nova e lua cheia tem uma relevância. Por exemplo, os filósofos neoplatônicos, filósofos que também, os que eram astrólogos também, que levava em consideração, né, naquela época, o modelo da teoria das esferas, acreditavam que quando a alma encarnava no corpo na Terra, ela descia, né, pelas esferas do mundo espiritual, que era o mundo das esferas planetárias, então passava pela esfera de Saturno, de Júpiter, de Marte, do Sol, de Vênus, de Mercúrio, e quando elas chegavam na esfera da Lua, e entre a esfera da Lua e a da Terra tem uma que a gente chama de esfera sublunar, era o momento em que as almas aguardavam uma lua nova ou uma lua cheia, que são esses dias, para adentrarem ali no mundo sublunar e ficar aguardando seu momento particular de encarnar. Então, lua nova e lua cheia, né, os momentos de lua nova e lua cheia se tornavam uma espécie de portão, de janela, enfim, né, uma passagem da alma do mundo espiritual para o mundo sublunar, né, e se preparar para encarnar num corpo físico. Então, o momento da encarnação e até um ângulo particular entre a posição do Sol e da Lua, que tem uma relevância sobre tudo que vier depois na vida daquele nativo, bem importante, tá? E como que a gente observa isso na prática? Aqui é o lado mais fácil de todos, tá? Porque a gente é só pegar um mapa natal, a carta natal, e observar quantos graus existem entre a posição do Sol e a posição da Lua. É contar mesmo quantos grauzinhos, risquinhos em graus, existe entre o Sol, partindo sempre o ponto de partida é o Sol, porque é a relação Sol e Lua que determina as fases da Lua, né? Então, quando o Sol está em conjunção com a Lua, é Lua nova, quando está em oposição com a Lua, é Lua cheia, nas quadraturas forma a fase crescente e a fase minguante. Então, partimos na posição do Sol, grau e minuto exato, contamos quantos graus e minutos tem até chegar à Lua, e essa quantidade de graus, esse arco, esse ângulo que se forma, ele se repete todo mês, porque todo mês a Lua completa o seu ciclo, ela dá uma volta inteirinha no zodíaco, em torno de 28 dias aproximadamente. Então, em todo mês, ela vai chegar ao momento em que ela passa por esse ângulo específico em que ela estava no seu mapa natal. Neste dia que ela repete esse mesmo ângulo, é o dia operativo para você no mês, tá? O que ele significa, esse dia operativo? Esse dia operativo, ele significa uma importância, ele tem relevância no sentido eletivo, como eu falei, então pode ser um dia que você pode escolher para realizar certas atividades importantes, né, definições da vida, como no sentido previsional também pode ser um dia que indica eventos, ocorrências significativas na sua vida, certo? Então, como que a gente faz? Vamos pegar um exemplo aqui. Se o Sol estiver em 1 grau de Áries, por exemplo, e a Lua estiver em 1 grau de Gêmeos, então, partindo de 1 de Áries, né, a Lua está a 60 graus exato a partir do Sol. Então, todo mês, quando a Lua atingir 60 graus em relação ao Sol, é o seu momento operativo, é o dia operativo dessa pessoa em particular, tá? E aí, imaginamos que a Lua esteja em 1 de Sagitário. Eu não vou contar da posição de Sagitário até a Lua em Áries. Eu vou partir do Sol em Áries, seguindo na ordem zodiacal até chegar à posição da Lua, tá bom? Porque o ponto de partida é sempre o Sol para definir o ângulo referente ao ciclo lunar, tá bom? E agora, existe uma outra maneira, ao invés de observar, né, a quantidade de graus, que também é efetiva, quando a gente sabe em qual dia da lunação a gente nasceu. Por exemplo, eu nasci 2 dias depois da formação da fase nova. Então, todo segundo dia a partir da lua nova, em todo mês, quando chegar no segundo dia a partir da lua nova, é o meu dia operativo. É lógico que o ângulo exato ele define
especificamente o momento, né? Porque como a Lua se movimenta muito rápido, em torno de 13 graus, né, por dia, então ela, durante o dia ela passa exatamente pelo mesmo ângulo, daí ela vai se afastando. Então o momento exato do ângulo é mais importante, mas você pode considerar o dia todo como um dia operativo. Os sites de astrologia, né, esses que calculam o mapa, o astro.com, o astro-sic.com também, eles calculam o mapa comum, então eles não dão ângulo já calculadinho, você vai precisar contar mesmo quantos graus existem desde a posição do Sol até a posição da Lua na ordem natural do zodíaco. Agora, se você tem um software de astrologia, alguns eles já indicam, né? O Janus, por exemplo, da Astrology House, ele já mostra qual é o ângulo formado entre a posição do Sol e da Lua no mapa natal que você estiver calculando, tá? Então, gente, é bem interessante. E esse dia operativo, ele vai ganhando relevância e importância junto com outros temas da astrologia. Por exemplo, se nesse dia em que a Lua chega ao mesmo ângulo que o Sol, nesse mês, né, nesse dia específico, ela também estiver em aspecto benéfico, um sextil, um trígono ou uma conjunção a Júpiter, a Vênus, é bem significativo porque eles são chamados de planetas benéficos, né? Então, pode ser um dia em que coisas boas venham acontecer, que no sentido eletivo seja muito positivo. Se nesse dia também a Lua estiver passando, transitando por algum ângulo do seu mapa, né, a casa 1, que é o ângulo do ascendente, né, uma casa angular, a casa 7, que é o ângulo descendente, a 10, meio do céu, e a 4, fundo do céu. Então, se ela estiver passando por algum ponto angular do seu mapa no trânsito, melhor ainda, né? Agora, se ela repetir a posição por signo do seu mapa natal, então é mais significativo ainda, né? Então, se você tiver esse ângulo formado com a Lua no mesmo signo em que você nasceu com a Lua, né? Então ela tem uma relevância maior ainda, tá? E se esse momento, então, tiver a Lua em aspecto com maléficos, então assim, é um dia significativo e operativo, ele tem um potencial de realização dos assuntos, mas a condição celeste não é muito favorável. Então mantenha atenção nas decisões que você for ter durante esse dia, nos inícios de atividades importantes e também mantenha atenção no sentido previsional, certo? Então, para que serve o dia operacional? Ele serve, primeiro, para você direcionar suas escolhas com maior eficácia, porque é um dia, a gente diz que o dia operativo, mês operativo, ano operativo, pontos operativos, que são as casas angulares, são pontos efetivos, onde as coisas se realizam. Isso significa que o seu dia operativo do mês, ele tem um potencial de realização muito elevado, tá? Então, de acordo com os trânsitos e a condição da Lua em relação à sua carta natal, esse dia operativo pode ser utilizado para grandes realizações, tá? No sentido eletivo, escolha esse dia operativo que tem um aspecto de sextil, de trígono, conjunção com Júpiter, com Vênus, porque ele vai potencializando a realização de acordo com o que você pretende, né, os seus objetivos almejados ali, tá bom? Bom, gente, era essa técnica que eu queria passar para vocês, então ela é muito mais eficaz no sentido individual do que observar a lua nova e a lua cheia, né, porque ela vai direto a uma condição que você já tem no seu próprio mapa, certo? E aí isso pode levar você a realizações mais significantes aí nas suas escolhas. Então, se você gostou, não esquece de curtir. Indica para os seus amigos também que gostam de estudar astrologia, me ajuda a divulgar o canal, pode compartilhar aí nas suas redes, o vídeo está liberado, tá bom? Deixo um abraço forte para todos vocês, torne-se membro também aqui do canal e até o próximo vídeo, então, até mais.